E aí galerinha desse canal, paz do Senhor para vocês. Hoje estamos aqui mais uma vez para falar sobre o que Deus tem feito em nossas vidas. Essa semana fui chamado para pregar e eu quero transmitir um pouco da pregação que eu tive, foi nesse sábado passado, para vocês. Quero transmitir aquela pregação para que vocês também venham aprender. E eu quero ler lá no livro de Oséias, capítulo 1. Oséias capítulo 1, versículo 2 e 3, que diz assim: Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituição e terás filho de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concedeu e deu à luz a um filho. Aleluia. Louvado seja Deus. Oséias, ele era um profeta. Oséias, ele era um homem escolhido do Senhor. Se formos olhar, não vemos no livro de Oséias, se formos olhar, não vamos ver Oséias questionando ou murmurando ao Senhor. Louvado seja Deus. Oséias era um homem temente a Deus, obediente à palavra, fazia tudo aquilo que o Senhor o mandava. Louvado seja Deus. E chegou um tempo que Deus ele se irou com o seu povo, pois o seu povo estava se prostituindo. Quando falamos a palavra prostituição, louvado seja Deus, quando falamos essa palavra, muitas das vezes algumas das pessoas se escandalizam, porque acham que prostituição são aquelas pessoas que estão no mundo, que estão se prostituindo. Louvado seja Deus. Mas eu quero te falar uma coisa: prostituição, louvado seja Deus, é aquela pessoa que troca uma coisa por outra, nunca quer ficar apenas com uma coisa, nunca quer parar apenas em uma coisa, ela sempre quer estar trocando, quer sempre estar indo mais além. Louvado seja Deus. E foi assim que Deus se achou com aquele povo. Foi assim que Deus achou aquele povo, que aquele povo estava se prostituindo. Como assim? Aquele povo estava trocando as coisas aqui da terra pelo Senhor. Aquele povo estava trocando as coisas aqui, coisas terrenas, pelo Senhor Jesus Cristo, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus. Louvado seja Deus. E chegou um tempo que o Senhor se irou. A palavra diz que subiu uma ira ao coração de Deus. E Deus foi até Oséias. E por que Deus permitiu que Oséias, sendo profeta, sendo homem de Deus, casasse com uma prostituta? Aleluia, louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que Deus disse a Oséias para que tomasse a Gomer. Gomer significa, a palavra Gomer significa mulher de prostituição. Ou seja, quando Deus diz para Oséias tomar uma mulher de prostituição, Ele está dizendo a Oséias: Oséias, essa mulher simbolizará o meu povo que está se prostituindo. Louvado seja Deus. E os filhos que tu terás com ela será a geração. Aleluia. E eu comecei a meditar nessa palavra. E eu comecei a me perguntar que tipo de crente eu estou sendo na igreja. Se eu estou sendo um crente prostituto, ou estou sendo um crente verdadeiro adorador. Louvado seja Deus. É essa a pergunta que Deus faz para mim e para você. Que tipo de crente você está sendo, filho meu, na minha congregação? É um crente prostituto que tem que me trocar por certas coisas? Ou tu és um verdadeiro adorador? Ou tu vem à minha casa para me adorar em espírito e em verdade? Louvado seja Deus. Muitas das vezes deixamos de ir para a igreja por causa que deixamos uma comida no fogo. Ou porque devemos conversar com o irmão e estamos esperando uma visita. Ou porque estamos com sono, com uma simples dor de cabeça ou com enfermidade. Deixa eu te dizer um exemplo. Louvado seja Deus, o Deus a quem eu sirvo e a quem tu serve, o Senhor, o Salvador dos exércitos, o Rei Leão. Louvado seja Deus, aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que veio como cordeiro e agora veio como leão. Ele desceu lá do seu trono, deixou as suas responsabilidades para vir aqui na terra, para morrer por mim, por você, para deixar, aleluia, um exemplo vivo. E por que você não pode deixar uma comida no fogo? Porque tu não pode deixar a vida do teu irmão, porque tu não pode deixar uma visita, porque tu não pode deixar os teus afazeres pessoais para ir à casa do Senhor, adorar Ele em espírito e em verdade. Vamos deixar de molecagem, vamos deixar de prostituição na casa do Senhor, vamos deixar de trocar a palavra do Senhor por certas coisas, vamos deixar de trocar, aleluia, a presença do Senhor por certas coisas. Vamos adorar em espírito e em verdade ao Senhor Jesus Cristo, pois toda a honra e toda a glória aqui é para Deus. Então vamos adorar a Ele, vamos deixar de prostituição dentro da
casa do Senhor. Quando eu falo de prostituição, não falo, aleluia, daquelas pessoas que saem ficando com um e outro, namorando um e outro, caçando com um e outro, aleluia, louvado seja. Não, eu não falo sobre isso. Eu estou falando no modo espiritual, por favor, pelo amor de Deus, entenda. No modo espiritual, aleluia, louvado seja Deus, o que o Senhor está dizendo para mim, para você. Filho, eu estou me cansando da minha igreja estar em prostituição, de estar me trocando por coisas de Satanás. Estou me cansando daquelas pessoas que estão me trocando pelos pratos do inimigo. Louvado seja Deus. Eu vou começar a peneirar a minha igreja como o Senhor fez com Gideão. Eu vou procurar apenas aquelas pessoas que vão me adorar em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. O Senhor ainda diz mais para Oséias no capítulo 1, no capítulo 2, versículo 8. Ele diz mais: ela pois não soube que eu que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Louvado seja Deus. Aleluia. Você não sabe qual é o dom que Deus tem te dado. Ou muitas das vezes você também sabe. Pode ser um dom de pregação, um dom de louvor, um dom de missionário, um dom de profecia. Louvado seja Deus. Não vou dizer todos os dons que você pode ter. Louvado seja Deus. Mas a pergunta é: se tu estás usando esse dom realmente para Deus? Aleluia, louvado seja Deus. Se tu estás usando esse dom para Deus ou é para Baal? Louvado seja Deus. Vamos voltar um pouco lá para o Velho Testamento. Quando Moisés estava lá apacentando as ovelhas, o Senhor desce, nossa dentro da palavra, o Senhor diz que o Senhor desce porque viu a aflição do seu povo. O Deus Altíssimo, Ele desce do seu trono. Quando o crente clama, quando o crente está aflito, quando o crente pede, o Senhor desce do seu trono. Louvado seja Deus. E o Senhor desceu na sarça ardente. Chegando Moisés perante o Senhor disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, pois o lugar que tu estás é santo. Louvado seja Deus. Moisés chegando perto do Senhor e disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Louvado seja Deus. E o Senhor começa a falar com Moisés, dizendo que estava ouvindo a aflição do seu povo. Moisés começa a falar com Deus, fala com Moisés, dizendo que o Senhor estava ouvindo a aflição, murmuração, o clamor do seu povo. Louvado seja Deus. E Deus disse para Moisés: Moisés, eu quero que tu vá e liberte o meu povo. Mas Moisés, ele era um homem que era muito, aleluia, louvado seja Deus, um homem que tinha medo. Ele tinha mais medo da coisa daqui da terra, tinha mais medo das coisas terrenas do que de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. E Moisés teve medo porque ele estava sendo procurado lá no Egito. Aleluia. Ele teve medo porque Deus tinha mandado ele para um lugar onde aqueles povos queriam matar. Louvado seja Deus. Aleluia. E Moisés começou a questionar, dizendo: eu não vou, Senhor. Mesmo que o Senhor tenha me dado, mas eu não quero ir, eu não posso ir, eles vão me matar, eu não consigo ir, eu não tenho força. Aleluia. Eu imagino Deus se levantando do trono, subindo a ira no coração de Deus. E Deus disse para Moisés: Moisés, quem foi que fez a boca? Não foi eu. Quem foi que fez o coração? Não foi eu. Quem foi que fez o céu enxergar? Não foi eu. Aleluia, louvado seja Deus. Então quem tu pensa que tu és para dizer que eu te escolhi e não posso te usar? Aleluia. O que é que eu aprendo? Deus usa cada pessoa da maneira que Ele quer. Cabe a mim e a você se vamos aceitar ou não. Devassure canta, namassere vassure canta. Eu nunca imaginei de chegar aqui. Tudo que eu passei, nunca imaginei de chegar aqui. Onde é que o Senhor me colocou? Louvado seja Deus. E Moisés mesmo assim não queria fazer a vontade de Deus. Aleluia. E Deus diz: mesmo que tu diga que és velho, mesmo que tu diga que não pode fazer nada, enviarei aquele outro contigo. Louvado seja Deus. E muitos crentes se acovardando na casa do Senhor. E o Senhor está dizendo para mim, para você: aleluia, eu vou tirar aqueles crentes covardes e vou colocar um coração de um verdadeiro adorador. Se preciso for, Deus vai fazer. Deus vai quebrantar a tua vida, vai quebrantar a tua família, vai fazer um reboliço, mas vai mostrar que é Deus na tua vida. Decantará cerebas. Você diz: eu não vou servir a Deus, eu não vou entrar nesse caminho. Não é a escolha, não é tua, a escolha é do Senhor. Queira Satanás ou não, o Deus a quem eu sirvo, Ele vai fazer, Ele vai concretizar algo na tua vida. Apenas creia que o Senhor vai fazer algo na tua vida. Louvado seja Deus. Vamos deixar de molecagem, vamos deixar de prostituição,
estão na casa do Senhor. Vamos deixar de trocar o Senhor por outras coisas. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade, pois é isso que o Senhor espera de mim e de você, adoração. Então vamos a cada dia nos entregar para o Senhor. Vamos a cada dia louvar e engrandecer o nome do Senhor como Ele tem esperado de nós. Não vamos fazer como esse povo que trocou o Senhor por coisas aqui da terra, por dinheiro, mulher, aleluia, por joias, por ouro, não. Aleluia, vamos aleluia, juntar o nosso tesouro no céu. Vamos lutar pela nossa salvação, mostrar que nós somos capazes. Aleluia, louvado seja Deus. E como é que eu posso enfrentar tudo isso que vem aparecer na minha vida, toda a tentação? Aleluia, a palavra do Senhor diz: resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Aleluia, se a aprovação está grande na tua vida, se tu estás vendo que alguma coisa vai estar tentando se levantar para te afastar do Senhor, é o momento de você chegar mais perto de Deus. Qual é o momento que você tem que chegar mais alto perto do Senhor? É nos pés dele. Se humilha nos pés do Senhor, se humilha diante dos pés do Senhor. Não faz como aquele povo que só queria a glória quando estava perto do Senhor, mas faz como aquela mulher prostituta que viu que estava errada, que estava no pecado, e o ponto mais alto que ela chegou no Senhor foi nos seus pés, e ela derramou os seus perfumes sobre os pés do Senhor, aleluia, e enxugou com seus cabelos. O que significa isso? Humilhação, aleluia, humildade. Aquela mulher se jogou nos pés do Senhor, como dissesse: Senhor, estou abaixo dos teus pés, faz como tu quiseres, me usa como tu quiseres. Louvado seja Deus. Que a cada dia possamos dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade em minha vida, que o Senhor continue te abençoando, que essa palavra não só entre, mas edifique, e que você venha praticar essa palavra cada dia mais, que você não venha viver uma vida de prostituição, não venha viver trocando a sua vida, louvado seja Deus, trocando a vida do Senhor pelas coisas aqui da terra, mas que você venha adorar a Deus em espírito e em verdade. Que a paz do Senhor fique convosco e que você permaneça no caminho do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei. Quem não é inscrito, se inscreva, porque vai me ajudar muito. Que a paz do Senhor fique convosco e que Deus os abençoe, não só agora, mas para todo sempre, em nome de Jesus Cristo, amém.